Novidades no caso do estudante de jornalismo que foi atingido por um tiro quando estava na garupa de uma moto. Era uma corrida por aplicativo. Tiago levava Igor para casa, mas no meio do caminho um policial da reserva confundiu os jovens com assaltantes e atirou. Igor segue internado. Tiago foi preso suspeito de ser um assaltante, mas agora o policial que atirou entrou em contradição no depoimento. Tiago então foi solto. Na saída dele do presídio, teve muita emoção. Vamos ver. Na porta do presídio, a liberdade emocionou o motociclista e a família dele. Na hora que eu cheguei, ela apontou o dedo na minha cara e falou: foi ele que me roubou. Ela vai me ver. Eu ajoelhei para você. Falei: olha na minha cara, você sabe que não fui eu. Tu sabe que não fui eu, por que você está fazendo isso? Você falou que ia dar um tiro na minha cara se você tivesse a oportunidade, pô. E não fui eu que fiz nada. Tiago Marques Gonçalves foi solto depois de uma audiência de custódia. Ele estava preso, acusado de um roubo que não cometeu. Eu vi pelo retrovisor da moto um carro vindo rápido. Eu dei passagem. Quando eu dei passagem era um carro comum. Ele parou do meu lado, sacou, botou a arma para fora e atirou e puxou o gatilho. A minha reação foi só me jogar no chão. Fugimos, porque ele voltou para tentar matar a gente. O jovem, que trabalha como motorista de aplicativo, levava para casa o universitário Igor Melo de Carvalho. O estudante de jornalismo foi baleado por um policial militar depois que ele teria confundido a dupla com criminosos que tinham assaltado a ex-namorada dele. Carlos Alberto de Jesus, um PM reformado, e Josilene da Silva Souza voltaram à delegacia para prestar novos esclarecimentos. Em mais de 4 horas, os dois cometeram uma contradição crucial para a investigação. O policial e a ex-namorada disseram agora que não viram o Igor armado na garupa da moto antes do PM atirar. Num primeiro depoimento, o policial chegou a dizer aos investigadores que o universitário apontou uma arma contra ele. Os dois agora são investigados pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e pela Corregedoria da Polícia Militar. O PM não foi preso e sorriu quando deixou a delegacia. Os dois não quiseram dar entrevista. O advogado de Tiago acha que esse foi mais um caso de racismo. A gente tem que refletir muito sobre o ambiente que nós vivemos em termos de segurança pública. Hoje não é possível mais admitir que casos como esse se tornem estatísticas. Estatística em razão do racismo que se aplica em relação a uma reação desproporcional de duas pessoas. O estudante Igor Melo de Carvalho continua internado em estado grave neste hospital do Rio. Ele perdeu um rim por causa do tiro e ficou com o estômago e intestino comprometidos. Essas imagens mostram um momento em que Igor chega à tarde no trabalho num bar da zona norte do Rio. Nesta outra câmera, ele vai embora à 1 da manhã. Igor embarcou na corrida à 1h16. O estudante foi socorrido por amigos do trabalho. Essa troca de mensagens mostra o pedido de socorro de Igor. Como ele falou a princípio que era uma tentativa de assalto, eu fiquei com medo de alguém estar lá perto, alguém que tivesse alvejado ele e ainda estivesse rondando. Eu fui com medo, mas o Igor, a gente está junto todo final de semana, o Igor é um rapaz super trabalhador. Eu falei, cara, eu preciso ajudar ele. Se eu não chegar até ele a tempo, ele pode ser que ele não resista e acaba morrendo. A família do universitário está revoltada com o que aconteceu e preocupada com o estado de saúde dele. A gente sabe que ele teve essa segunda chance, mas não são todas as pessoas que têm, né? Ele saiu vivo dessa, mas a gente sabe que a maioria não sai. Para falar sobre as novidades desse caso absurdo, eu converso agora com o Jeff Amadeus, advogado do universitário Igor Melo, baleado pelo policial militar aposentado. Doutor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria primeiro, obviamente, perguntar quais as informações, as atualizações do estado de saúde do Igor, como é que está a família, que imagino sofrendo demais esses últimos dias. Olá, boa noite, um prazer falar com vocês. De fato, o Igor ele teve uma melhora, graças a Deus, como foi muito bem noticiado aí, realmente ele infelizmente perdeu o rim, parte do estômago e também do intestino tiveram grandes impactos também, mas ele está tendo uma melhora e a nossa expectativa é que em breve ele possa estar novamente conosco. Doutor, essa melhora, já foi possível ele conversar com a esposa ou até mesmo com o senhor e descrever o que aconteceu? E imagino, as notícias que chegaram é que ele, a todo momento, quando acorda, fala que não fez nada, Imagino que está um sentimento dele de medo pelo que aconteceu.
Perfeito sua colocação. De fato, ele ficou muito traumatizado. Num primeiro momento, a gente não estava conseguindo conversar, porque toda vez que ele se emocionava, isso gerava um sangramento. E ele perdeu muito sangue. E por conta dessa questão emocional, né, os médicos, de uma maneira muito atenciosa e diligente, entenderam que era importante ele não falar naquele momento. Mas agora ele já está ficando melhor, né, teve um acesso restrito. E era importante dizer que ele não estava tendo visita porque ele estava na condição de acusado, de suspeito, né, tratado como bandido. Então, nem a família poderia acessá-lo. Ele estava a todo tempo com policiais que impediam qualquer acesso, né, por uma questão legal. Mas isso foi afastado a partir do momento que nós conseguimos a decisão e também contribuiu para que ele melhorasse emocionalmente, né? Porque imagina, ele acordava e via os policiais ao lado dele. Então ele imaginava, fui baleado e ainda sou sendo tratado como um bandido. Você chegou num ponto que justamente acho que é a maior pergunta para as pessoas que estão acompanhando esse caso. O Igor ficou sob escolta policial. O Thiago foi preso, a gente mostrou na reportagem, foi solto, mas passou a noite na prisão. Baseado apenas numa afirmação da mulher que teria sido os dois que participaram, não se achou arma, não tinha mais nada. Ou seja, essa prisão foi legal, ela tinha argumentos para ser feita. É que eu não estou nem querendo debater se houve culpa ou não, mas você tem o flagrante. Tinha indícios para a prisão e por que quem atira está solto e quem sofre o atentado é preso, é tratado como bandido? Acho que essa foi a melhor pergunta que já nos fizeram até agora. E eu vou falar aqui enquanto advogado, professor de processo penal e de hermenêutica. A prisão é absolutamente ilegal, uma vez que não há elementos probatórios mínimos e suficientes para que isso ocorresse. Foi um erro gravíssimo que poderia ter sido evitado por parte do Estado, uma vez que se basearam em elementos absolutamente frágeis, descontextualizados, para efetuar essa prisão. Então, esse erro ele poderia ter sido mitigado, né? Sobretudo porque não houve, né, uma consideração em relação ao que foi dito por eles ali num primeiro momento também. Então, o Estado tem que, em alguma medida, também reparar esse grave absurdo que ocorreu. E, doutor, agora quais são os próximos passos, tanto de vocês, da defesa do Igor, perante a esse caso do Estado? Afinal, houve uma falha da polícia, uma falha claríssima, e também quanto ao ex-policial militar. Ele pode ser julgado, houve uma tentativa, é homicídio doloso, é homicídio culposo? Explica para a gente os detalhes aí, jurídicos desse caso. Perfeito. É uma série de fatores. Primeiro, há esse erro, como você bem mencionou, por parte do Estado aí, em relação à delegacia do flagrante, né? Posteriormente, o próprio policial que agiu, pelo que está sendo apontado, segundo as investigações, pela companheira, né? Então a companheira indicou, foi ele ali que me roubou, o cidadão vai lá e simplesmente atira, né? Porque ela falou. Então já começa por aí. Então quer dizer que simplesmente a pessoa apontar qualquer um, você vai lá e atira. E segundo disseram, não sei se vocês tiveram acesso, né? O Thiago ele se ajoelhou e falou, eu sou inocente, e disseram, eu daria um tiro em você, ou seja, então você percebe a gravidade da situação. De fato, esse contexto probatório, ele traz uma outra situação que é até que ela possa ser considerada partícipe, né? Porque a lei diz, Código Penal, artigo 29, quem de qualquer forma concorre para o crime, a ele responde na medida da sua culpabilidade. Ou seja, se ela instigou ou auxiliou, conforme as investigações estão apontando, ela também pode ser partícipe dessa tentativa de homicídio. E aí são as provas, né? O direito, ela vai ter ampla defesa, contraditório, mas as investigações elas estão caminhando nesse sentido. Deixarem a delegacia depois da contradição, depois de 4 horas ali com os policiais soltos, o porquê que isso ocorreu? É porque não era flagrante? Haveria a possibilidade de manter ao menos um ou os dois presos, ou não era o caso? Não, de fato, para que haja uma prisão preventiva ou temporária, a lei ela estabelece alguns requisitos, né? E aí, num determinado momento, diante do contexto probatório, eles não vislumbraram naquele momento, o que não significa dizer que possam vir a vislumbrar em algum momento, né? Mas
os indícios, né, as investigações, elas estão apontando, estão demonstrando, conforme você bem demonstrou aí na reportagem, muito bem preparada por vocês, a pessoa riu ali durante, né, o fato. Então, esses elementos eles vão ser valorados e vai ser aberto contraditório em ampla defesa, mas eu acho que tem uma gravidade muito grande, né, e a gente não pode deixar de falar também da questão do racismo estrutural que perpassa, na medida em que essa pessoa é simplesmente baleada, poderia ser qualquer um, né, que estava ali com aquele colete amarelo, né, qualquer pessoa negra poderia ser baleada por essa questão. Claro. Doutor, eu queria fazer uma última pergunta sobre justamente a expectativa do Igor em deixar o hospital e quando ele vai poder falar com a polícia, a versão dele, como o fato se desenrolou, apesar que, obviamente, como ele estava junto com o Thiago, é muito parecido o que aconteceu. O fato é que um sofreu o tiro e o outro acabou caindo da moto. Mas existe essa previsão de quando ele possa falar com a polícia? Sim, assim que ele se recuperar, né, ele vai ser chamado porque ele é vítima, né? Até então ele foi tratado como suspeito de um fato, né? Então, e ele não estava em condições emocionais de dar um depoimento adequado. Ele será realmente ouvido novamente, a gente tem a expectativa, as pessoas já estão se organizando aí para recebê-lo, enfim, para fazer um grande ato, né? Porque esse caso traz à tona uma série de questões, né? O que seria uma justiça nesse caso? O que seria uma justiça diante de uma pessoa que é jornalista, trabalhava em 2 empregos, sustentava a família e agora não tem um rim, o risco de perder o baço, o risco de perder o intestino, parte do estômago? O que é justiça num caso como esse? E aqui eu quero falar até uma questão muito interessante, que não se trata de ser de esquerda nem de direita. O que está em jogo aqui é uma questão humanitária. Nós não podemos, enquanto sociedade, normalizar uma situação dessa, né? Eu utilizo o termo de normalpatia, porque uma situação de barbárie, a partir do momento que nós normalizamos e convivemos com isso como se fosse algo normal, nós falhamos enquanto sociedade. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela participação aqui conosco no Link News, falando sobre esse caso que, obviamente, chocou o Rio de Janeiro e, claro, chocou o Brasil todo. Um forte abraço, um sucesso aí para toda a família do Igor, mande toda a nossa força para eles. Um forte abraço, doutor. Obrigado e parabéns pela cobertura de vocês.